7h09 e olha só aqui no Beijo Amanhã. O Detran de Sergipe, atenção, foi condenado a pagar dano moral coletivo de R$100 mil. Por quê? Irregularidades em programas e estágios no órgão. Em 2017, o Sindicato dos Servidores, o Detran de Sergipe, começou a levantar os dados sobre o número de estagiários e as funções exercidas por esses estagiários. A nossa Aline Aragão já está conosco, tem mais detalhes sobre essas denúncias, vamos a ela. Ô Aline, seja muito bem-vinda, grande semana para você, para sua linda família e conta para nós detalhes dessa história do Detran. Bom dia, querida Aline. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Uma excelente semana a todos. Olha, Sérgio, isso mesmo. A partir de contando, de 1º de novembro, o Detran agora tem 60 dias para apresentar à Justiça aí documentos que comprovem a quantidade de estagiários aqui no órgão. Aqui comigo, o presidente do Sindetran, o Macedo, para falar sobre esse assunto. Há 2 anos, o sindicato entrou com essa ação na Justiça, cobrando aí, pedindo esclarecimentos sobre essa quantidade de estagiários. O que motivou o sindicato a entrar com essa ação na Justiça? Marcelo, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Sistema Atalaia de Comunicação. O que motivou foi o desvirtuamento por parte do Detran dessa relação, podemos dizer assim, trabalhista entre o Detran e os estagiários. Nós fizemos uma pesquisa e pudemos constatar que o Detran ele desvirtuava, ele usava de maneira irregular e continua usando o trabalho dos estagiários, suprindo uma demanda que deveria ser suprida por servidores públicos, através de concurso público. E a gente fez essa representação, o Ministério Público do Trabalho, através do procurador, doutor Alexandre Alvarenga, fez a investigação e constatou que realmente o Detran ele desvirtua, ele usa de maneira irregular essa mão de obra barata dos estagiários que são, na verdade, explorados pelo departamento. O sindicato, então, identificou estagiários em desvio de função aqui no órgão? Isso. Na própria manifestação do Ministério Público do Trabalho, corroborada pela juíza do trabalho, eles puderam constatar que temos aqui, por exemplo, estagiários do curso de Direito, no setor de atendimento. O cidadão que faz o curso de Direito, ele espera ingressar no estágio com relação à sua área. Mas não, o departamento, em vez de alocar esse estagiário no setor jurídico, ele coloca simplesmente no atendimento para fazer uma atividade típica que a gente entende que é do servidor público. Quanto ao número de estagiários, hoje o sindicato tem informação sobre o número de estagiários aqui no Detran? Do último levantamento que nós fizemos, tinham em torno de 100 servidores estagiários, 100 estagiários. A gente não tem acesso à documentação, como o contrato, como o Detran se relaciona com essas instituições, porque a gente não tem acesso a essa documentação. Inclusive, o próprio Ministério do Trabalho solicita o envio dessa documentação nos próximos 60 dias, sob pena do gestor público, do presidente do Detran, pagar multa diária no valor de R$5 mil. O senhor fala então sobre a quantidade de estagiários exercendo atividade que não seria adequada para a função. De que forma está hoje a situação do servidor? Porque aí vocês falam então em concurso público, que deveria ser realizado concurso público. Isso. Nós temos uma lei que cria o cargo de assistente de trânsito e vistoriador de trânsito. Nós temos em lei previsto 330 servidores públicos assistentes de trânsito, que é o servidor que tem que fazer o atendimento à população. Nós temos hoje em torno de 50% desse efetivo. Temos apenas 150 servidores assistentes de trânsito. Então essa lacuna aí de 180 servidores, o Detran de maneira irregular tenta suprir com a mão de obra barata, que é essa mão de obra dos estagiários. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Olha, Sérgio, nós tentamos contato com o Detran e a informação é que o órgão ainda não foi notificado sobre essa decisão. Excelente, a informação no tempo correto, a informação clara, gostei das explicações. Agora vamos ampliar isso tudo? Entender exatamente o que aconteceu? Aqui no estúdio eu vou receber exatamente o procurador do trabalho para falar sobre essa decisão de multar o departamento. Atenção, gente, o Departamento Estadual de Trânsito. Vamos conversar aqui com o nosso prezado doutor Alexandre Alvarenga, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho Sergipe. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Como vai, senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Doutor, quais foram exatamente, especificamente, essas irregularidades, doutor?
Essas irregularidades foi exatamente o que foi falado pelo sindicato. É exatamente o que foi dito, confere com a Real. Confere. O chamado desvio de função, que é a utilização de estagiários em funções que não são próprias com a formação profissional para a qual eles estão se habilitando. Então, desvio de função, talvez? Desvio de função. E a irregularidade mais comum foi estagiários de direito em funções de atendimento, notadamente auxiliando naqueles totens que, quando a gente chega nas unidades do Detran, a gente encontra, e ali o autoatendimento ele era auxiliado por um estagiário. Outras irregularidades também, por exemplo, estagiário de direito em função de triagem, estágio de design, por exemplo, em função de informática. Às vezes o estagiário ele tem uma habilidade com o computador, então você vai trabalhar com informática. Né? E não é essa a finalidade, né? O que aconteceu foi, sobretudo, a questão do desvio de função, mas não só isso. Teve também a falta de acompanhamento do estágio pelas instituições. Então, Detran, junto às faculdades, não havia aquele feedback de passar para as faculdades, de conferir o que estava sendo feito naqueles estágios. Uma avaliação, né, que é necessária. Se não houver avaliação, o estagiário acaba não tendo um norte, ele não tem uma direção, ele não sabe se está indo bem ou não, não é isso, doutor? Exatamente. E a finalidade do estágio é contribuir para a formação profissional do estagiário. Ou então não faz sentido? Não faz sentido nenhum. Né? E isso não estava acontecendo no Detran. Então, a partir da denúncia feita em 2017, nós analisamos os documentos fornecidos tanto pelo Detran como pelas instituições de ensino, ouvimos estagiários e ex-estagiários e constatamos que procedia aquilo que foi denunciado, no sentido de haver esse desvio de função, de haver esse desvirtuamento da mão de obra do estagiário, que em vez de estar sendo utilizado com a finalidade de formação profissional, estava sendo utilizado como mão de obra barata. Perfeito. Eu vi aqui a decisão, a citação da decisão judicial, ela é absolutamente clara, abre aspas, essas violações, além de ter repercussão direta na vida desses trabalhadores e estudantes, traz ofensas aos direitos coletivos, interferindo no aprendizado, maculando o nome das instituições de ensino, além da coletividade que se vê privada da possibilidade de participação em concursos públicos para servidores ou mesmo em certames para estágios, observando os princípios constitucionais, fecha aspas, essa decisão judicial mais clara que isso, impossível, né, doutor Alexandre? Sem dúvida. Em que pese a nossa ação ela não tratar de concurso público, a utilização, né, do estagiário para exercer funções que não são educativas faz com que deixe de ser habilitado pessoas que possam efetivamente exercer aquele trabalho. Exatamente. Né? Que no caso seria através do concurso público. E acaba atrapalhando e acaba prejudicando o serviço para nós, né? Para nós que somos a população. Sem dúvida, porque nós não estamos recebendo o serviço por pessoas que são habilitadas para aquilo. E aquela pessoa que está nos atendendo, ela não está recebendo a formação que ela deve, né, receber para exercer a sua profissão depois no futuro. Infelizmente, tudo errado. Para a gente concluir, doutor, quais são as recomendações para que se faça um bom estágio? Tanto com relação ao aluno, quanto também ao empresário, a pessoa que tem o seu comércio, a sua empresa, os órgãos públicos. Qual é a melhor observação com relação a isso? O estágio ele tem uma finalidade específica, que é contribuir para a formação profissional daquele estagiário. Então, o estagiário ele deve exercer funções compatíveis com a sua formação profissional. Então, por exemplo, o estagiário de direito ele pode fazer pesquisa de jurisprudência, ele pode auxiliar na minuta de peças processuais, mas ele não pode fazer atendimento ou atuar como auxiliar administrativo, porque aí já é um desvirtuamento. E ter o acompanhamento, né, o contrato de estágio ele é feito com a assinatura do empresário, do órgão público, do estagiário e da instituição. É fundamental esse acompanhamento do estágio pela instituição para que se confira que
efetivamente aquele estágio está auxiliando o estagiário na sua formação profissional. Popularmente diríamos, cada macaco no seu galho. Sem dúvida. Doutor Alexandre, ótimo dia, senhor. Muito obrigado pela contribuição e parabéns pelo trabalho. O trabalho do Ministério é importante a gente elogiar. Ministério Público do Trabalho atuando e resolvendo essas questões, intermediando e encontrando uma solução para esses problemas. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Ótimo dia. Obrigado. Minha gente,